Distúrbios de movimento. Os distúrbios de movimento foram descobertos e estudados ao longo do tempo através de uma combinação de observações clínicas, avanços na anatomia, fisiologia e neurociência, além do desenvolvimento de tecnologias médicas para diagnóstico e pesquisa. Muitas pessoas podem desenvolver ao longo da vida, ou de forma já adquirida desde o nascimento, algumas lesões no cérebro que podem ocasionar movimentos anormais e involuntários. Então a pessoa vai ter, por exemplo, um tremor, muitas vezes no caso da doença de Parkinson ou do tremor essencial, que é o mais comum. A pessoa pode ter uma contratura sustentada ali muscular, como por exemplo alguns casos de distonia. Eventualmente, alguns casos até em que o paciente pode fazer movimentos anormais de grande amplitude, como se ele fosse arremessar o braço ou a perna, os balismos, as coreias, algumas doenças ali que podem ter, como se o paciente ficasse dançando ali com os movimentos do corpo sem ele querer fazer isso. Essas doenças que causam esses distúrbios de movimento são doenças normalmente bastante complexas do ponto de vista de funcionamento do cérebro e o paciente não costuma ter controle nenhum sobre elas. Alguns exemplos que não envolvem necessariamente os movimentos manuais ou os movimentos da capacidade de caminhar envolvem, por exemplo, a capacidade de fala. Uma doença chamada síndrome de Tourette faz com que o paciente tenha tiques involuntários, muitas vezes ele assume algumas posturas meio estereotipadas com a face, com os braços e eventualmente pode vocalizar algumas palavras. Aquela situação em que muitas vezes o paciente pode até emitir um grito ou um xingamento, mesmo sem ter vontade de fazer aquilo. Esses distúrbios de movimento, eles têm vários aspectos que devem ser avaliados e muitas vezes eles têm algumas características de doenças que são difíceis de fechar o diagnóstico preciso. Talvez as mais conhecidas e que mais acometam a maior parte da população em geral vão ser o tremor essencial, que é uma questão bastante frequente, e a doença de Parkinson, que é um dos distúrbios de movimento mais conhecidos. Doenças que fazem parte dos distúrbios de movimento. Doença de Parkinson, distonia, tremor essencial, coreia de Huntington, síndrome de Tourette. Você sabia? Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, OMS, aproximadamente 1% da população global com mais de 60 anos é afetada pela doença de Parkinson. Dado o grande número de idosos no Brasil, é razoável supor que a prevalência dessa condição também seja significativa no país. O tratamento mais comum para os distúrbios de movimento costuma envolver uma ou várias medicações. A escolha da medicação vai variar de acordo com o tipo de distúrbio de movimento. Por isso, o diagnóstico preciso é essencial. Uma equipe que tenha bastante experiência de neurologistas, neurocirurgiões e eventualmente as equipes de reabilitação são essenciais para que a gente consiga ter esse acompanhamento adequado dos pacientes. Como o tratamento medicamentoso muitas vezes pode até fazer parte do diagnóstico, a gente também pode lançar mão de um quadro que a gente chama de teste terapêutico. Isso é um bom exemplo no caso da doença de Parkinson. Nos casos em que o diagnóstico clínico não é muito preciso, o uso da medicação envolvendo a dopamina, que é um dos neurotransmissores que está afetado na doença de Parkinson, pode ser utilizado para confirmar o diagnóstico ou pelo menos para direcionar um pouco melhor se esse diagnóstico de fato existe ou não. Quais são os fatores de risco? Os distúrbios do movimento podem surgir devido a fatores de risco genéticos ou adquiridos, também conhecidos como ambientais. Estes últimos podem incluir o uso de certos medicamentos, lesões decorrentes de traumas na cabeça, acidente vascular cerebral, AVC, presença de tumores e hidrocefalia, que é a acumulação anormal de líquido no crânio, resultando em um aumento da pressão cerebral e inchaço. Nos casos em que o paciente não consegue obter o controle completo do distúrbio de movimento com as medicações, ou, mais ainda, quando ele até consegue obter um bom controle, mas a quantidade ou a frequência de medicações que o paciente precisa leva a outros efeitos colaterais que podem prejudicá-lo de outras formas, uma das coisas que nós podemos pensar é na modulação cerebral. Essa neuromodulação, ela muitas vezes vai ser capaz de obter um bom controle ou dos efeitos colaterais ou do próprio distúrbio de movimento. A execução desse procedimento, normalmente ela é feita através do uso da estereotaxia, que é um mecanismo que a gente usa para realizar a localização milimétrica dentro do cérebro, associado a alguns mapas de função de quais regiões do cérebro vão ser afetadas. Através dessa tecnologia é possível colocar um implante, um eletrodo dentro do cérebro, nessas regiões específicas,
mapear isso durante a cirurgia, que muitas vezes é feita com o paciente acordado, interagindo e mostrando pra gente aquele distúrbio de movimento que ele tem. E uma vez que a gente atinge o alvo da colocação desses eletrodos, o eletrodo é então conectado a um gerador. Esse gerador ele vai ser controlado de forma computadorizada e através de telemetria para a gente conseguir controlar a frequência, a intensidade desses estímulos e realizar uma modulação daquela área do cérebro. Essa modulação muitas vezes vai permitir que a gente consiga estimular mais alguma região ou inibir aquela região do cérebro que está envolvida com o distúrbio de movimento. Uma coisa que é legal dessas tecnologias é que, além do distúrbio de movimento, esse marca-passo, justamente por ser bastante similar ao funcionamento de um marca-passo cardíaco, no fato de ter um gerador e um estimulador, ele pode ser usado também para outras condições neurológicas, como, por exemplo, quadros de dores crônicas depois de cirurgia de coluna, como o estimulador medular, ou ainda para o controle de crises convulsivas, como é o estimulador do nervo vago, para algumas crises que acometem o cérebro como um todo e já não estão mais respondendo à medicação. No caso específico do distúrbio de movimento, talvez o maior exemplo do uso dessa tecnologia seja a doença de Parkinson. A estimulação cerebral profunda, esse marca-passo cerebral, foi uma das grandes revoluções no tratamento de Parkinson depois do desenvolvimento das primeiras medicações. Por serem doenças muito complexas, os distúrbios de movimento demandam esse acompanhamento multidisciplinar. Mas é importante para os pacientes saberem que, fazendo o tratamento de forma adequada, existe uma grande chance de conseguir um bom controle dos sintomas, principalmente se a procura for logo no começo dos sintomas e o diagnóstico for precoce. No caminho da jornada dos distúrbios de movimento, o prognóstico pode parecer incerto, mas há razões para manter a esperança. Com avanços contínuos na medicina e na pesquisa, novas terapias e abordagens estão surgindo. Lembre-se que cada pessoa é única e o prognóstico pode variar. Com suporte médico, terapias adequadas e uma atitude positiva, muitos encontram maneiras de gerenciar os sintomas e viver uma vida plena. Mantenha-se resiliente e saiba que você não está sozinho nesta jornada. Distúrbios de movimento. Os distúrbios de movimento foram descobertos e estudados ao longo do tempo através de uma combinação de observações clínicas, avanços na anatomia, fisiologia e neurociência, além do desenvolvimento de tecnologias médicas para diagnóstico e pesquisa. Quais são os fatores de risco?
Os distúrbios do movimento podem surgir devido a fatores de risco genéticos ou adquiridos, também conhecidos como ambientais. Estes últimos podem incluir o uso de certos medicamentos, lesões decorrentes de traumas na cabeça, acidente vascular cerebral, AVC, presença de tumores e hidrocefalia, que é a acumulação anormal de líquido no crânio, resultando em um aumento da pressão cerebral e inchaço. No caminho da jornada dos distúrbios de movimento, o prognóstico pode parecer incerto, mas há razões para manter a esperança. Com avanços contínuos na medicina e na pesquisa, novas terapias e abordagens estão surgindo. Lembre-se que cada pessoa é única e o prognóstico pode variar. Com suporte médico, terapias adequadas e uma atitude positiva, muitos encontram maneiras de gerenciar os sintomas e viver uma vida plena. Mantenha-se resiliente e saiba que você não está sozinho nesta jornada.